Eu chamo agora para a última exposição da primeira parte. Posteriormente, nós teremos um intervalo de 30 minutos e agora ouviremos a doutora Nurit Ben-Suzan, da Universidade de Brasília, e pesquisadora do Instituto Socioambiental ISA. Assim mesmo? É, isso mesmo. Passa bem ou passa aqui? Passa aqui, né? Viu? Obrigada. Senhores ministros, senhoras ministras, como meus predecessores, eu agradeço a oportunidade de expor meus pontos de vista aqui nessa audiência perante o Supremo Tribunal Federal. Razões para conservar florestas e vegetação nativa se acumulam, todos sabem disso, e por isso temos uma lei florestal. Mas o que é que essa lei, o Código Florestal, se propõe a conservar? Pequenos conjuntos de árvores, ilhas de vegetação sem relevância ecológica ou florestas? Tal pergunta cabe, pois a floresta não é um mero conjunto de árvores, floresta é muito mais que isso. Além de árvores e de um conjunto amplo de outros organismos, há um conjunto de interações que faz com que a floresta desempenhe sua função ecológica. E o próprio Código Florestal deixa isso muito claro, quando em seu artigo 3º delineia as funções ambientais das áreas de preservação permanente, as APPs. Diz o Código que é para preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, para manter o fluxo gênico de flora e de fauna, para proteger os solos e garantir o bem-estar da população. Esse é o cerne da questão que se coloca aqui. A soma dos dispositivos questionados pelas ações de inconstitucionalidade representa uma enorme ameaça para a conservação das florestas e coloca em xeque a preservação de um ambiente equilibrado e da qualidade de vida das pessoas. Como são muitos os dispositivos questionados pelas ADIs e o tempo é exíguo, eu selecionei alguns, usando como critério aqueles que melhor demonstram a ameaça ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito assegurado pela nossa Constituição. Por exemplo, é possível assegurar a disponibilidade de água com a consolidação dos danos ambientais praticados até 22 de julho de 2012, como disposto nos artigos 61A, 61B, 61C e 63, questionados pela ADIM 4902? Ou seja, com APPs degradadas, reduzidas, é possível preservar recursos hídricos? A resposta é negativa. O papel das APPs nas beiras de cursos d'água, como filtros de sedimentos, reduzindo a quantidade de fertilizantes e pesticidas que chegam ao meio aquático e sua função de proteção do solo e da promoção da infiltração da água no solo para recarga dos aquíferos, são vastamente documentadas. A persistência desses dispositivos na lei terá consequências nefastas. A mais evidente é o colapso do abastecimento urbano, que crises hídricas, como a de São Paulo, já mostram o que pode acontecer, já oferecem um vislumbre. Mas há consequências também para a produção de energia, para as atividades industriais e para a agricultura, atividade muito dependente da água. Igualmente, a qualidade de água é fortemente impactada pela remoção, pela degradação e pela redução da vegetação ripária, ou seja, essa vegetação localizada na margem dos cursos d'água. É essa vegetação que protege os solos, evitando erosão e assoreamento. E a eficiência e a extensão desse benefício depende da manutenção da integridade dessa vegetação e dos processos ecológicos ali existentes. A proteção e a função ambiental das APPs ficou largamente ameaçada também pela exclusão dos entornos das nascentes intermitentes e temporárias. O artigo 4º, inciso 4, questionado pela ADIM 4903, qualifica como APP uma área de raio mínimo de 50 metros somente no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes. O antigo Código Florestal, por sua vez, definia as áreas de entorno de todas as nascentes como de preservação permanente. Gente, vamos examinar uma situação prática derivada dessa exclusão que revela a dimensão da redução da proteção da vegetação. Esse é um exemplo preparado pelo Ministério Público de São Paulo, e a gente olha aqui a região de São José dos Campos, em São Paulo. Então, a gente tem aqui todas as APPs ripárias, segundo o antigo Código Florestal, e aqui a gente vê as
nascentes, as nascentes que eram protegidas nascentes das perenes e intermitentes. E agora, com o novo Código Florestal, olha como isso reduz. Tadã! Impressionante. Essas nascentes intermitentes ou temporárias, excluídas da proteção das áreas de preservação permanente, são até mais vulneráveis que as perenes e possuem um papel fundamental na preservação da disponibilidade de água. Em vários lugares, o impacto será incrível, como, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, onde haverá uma redução de 72% das APPs com essa medida. Se esses dispositivos forem mantidos, e eu falo principalmente dos artigos 61A, 61B, 61C e 63, será possível evitar as cada vez mais frequentes inundações e enchentes? Vale lembrar que a dispensa de redução de APP também se aplica às áreas de encosta com declive superior a 45 graus, às bordas de tabuleiro ou chapadas e aos topos de morro. Uma rápida olhada nas imagens do desastre da região serrana no Rio de Janeiro, que ocorreu em janeiro de 2011, ilustra a importância das áreas de preservação permanente para o controle das inundações e revela as consequências desastrosas de sua remoção, alteração e redução. Aqui é assinalado um topo de morro e a mesma foto depois, o mesmo local em 2011. Assim a gente pode ver também uma área em Teresópolis, onde as APPs não existiam e uma tragédia podia ter sido evitada. E aqui o Vale do Rio Cuiabá, a gente pode ver a diferença onde há APP e onde não há APP em relação às áreas que foram inundadas. Quando a gente examina essas imagens do Rio Cuiabá, vale mencionar um outro dispositivo questionado pela ADI 4903. A questão da consideração da borda da calha do leito regular do rio, que já foi dito aqui, como ponto a partir do qual se define a APP. O Código Florestal anterior considerava o nível mais alto da água na faixa marginal como ponto inicial para a medição das áreas de preservação permanente. Tal dispositivo reduz as áreas de preservação permanente na Amazônia em 400 mil quilômetros quadrados. Ou seja, uma área equivalente ao Paraguai pode ser agora legalmente desmatada. Que a gente tem só alguns exemplos para mostrar a diferença entre a seca e a cheia. Ademais, o critério que a lei usa para dispensar os proprietários a obrigação de recompor suas reservas, suas áreas de preservação permanente, o tamanho do imóvel rural, não faz nenhum sentido ecológico ou ambiental. Dessa forma, cerca de 90% dos imóveis rurais do país, aqueles com até 4 módulos fiscais, neles a obrigação de recomposição das APPs ao longo dos cursos d'água vai ser de apenas 5 metros. Nenhuma das funções ambientais das APPs é lograda assim. Esse critério, tão pouco criterioso em termos biológicos, é também utilizado no artigo 67, igualmente questionado pela ADIM 4902, para a dispensa da recomposição da reserva legal. A tradução desse dispositivo em números equivale a uma área de cerca de 300 mil quilômetros quadrados que deixará de ser recomposta, 180 mil dos quais na Amazônia. Vale lembrar que 300 mil quilômetros quadrados corresponde à extensão de toda a Itália. Se compararmos esses números do passivo que deixará de ser recomposto por biomas, veremos que o total para o Cerrado, bioma fundamental para a preservação dos recursos hídricos do país, é de 31 mil quilômetros, o que representa 46% da extensão de unidades de conservação federais existentes nesse bioma. No caso da Mata Atlântica, a área que não será recomposta, 39 mil quilômetros quadrados, supera a protegida em unidades de conservação federais, que é de 36 mil quilômetros quadrados. Esses números revelam a importância dessas áreas para a conservação da biodiversidade. Estudos realizados com plantas, mamíferos e outros grupos de organismos apontam para uma ruptura, provavelmente irreversível, dos processos ecológicos, com consequências graves para serviços ambientais, como, por exemplo, o controle de doenças. Vale lembrar que as reservas legais, segundo o próprio Código Florestal, devem assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, bem como auxiliar a conservação, a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade. Será possível cumprir tal função se, como no disposto no artigo 48, parágrafo 2º, questionado pela ADIM 4901, for possível compensar, como já foi dito aqui, a ausência de reserva legal numa propriedade em uma área a milhares de quilômetros da propriedade em questão, com o único critério de ser no mesmo bioma, num país onde o menor bioma é maior que a Grécia e o maior equivale a quase toda a extensão da União Europeia?
O antigo Código Florestal determinava com muita propriedade que a compensação de reserva legal só poderia acontecer na mesma microbacia e na hipótese das áreas possuírem equivalência ecológica. É importante assinalar que os biomas reúnem um conjunto de diversos ambientes e paisagens com processos ecológicos distintos. Uma propriedade na Amazônia, localizada em uma área de floresta, poderia, segundo o artigo 48, parágrafo 2º, compensar sua reserva legal em uma área de savana no bioma amazônico. Uma propriedade localizada no Cerrado do Mato Grosso, no Cerrado do Maranhão, poderia compensar, se fosse possível chamar isso de compensação, sua reserva legal nas veredas do Grande Sertão de Guimarães Rosa, em Minas Gerais. Dessa forma, dificilmente se poderia dizer que a reserva legal cumpre sua função ambiental. Apresentei aqui, a título de ilustração, alguns exemplos do conjunto de 58 dispositivos questionados pelas ações de inconstitucionalidade, que juntos representam um enorme retrocesso. Vale lembrar que, apesar do que foi dito pelo ministro Aldo Rebelo, a SBPC produziu um estudo muito relevante mostrando o retrocesso desse Código Florestal. E vale ainda lembrar que, apesar da fala do ministro, a situação do Egito hoje não deixa dúvida sobre o mau uso dos recursos naturais. Deixo, por fim, uma pergunta para reflexão no intervalo que se avizinha. Qual é o sentido de manter no Código Florestal esses dispositivos que minam a função ambiental das florestas, objeto maior a ser preservado, e que colocam em xeque o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos os brasileiros, garantido pela Constituição Federal, e que, além disso, trazem risco para as atividades econômicas umbilicalmente dependentes do meio ambiente? Obrigada. Eu comunico aos presentes que nós vamos dar um intervalo de 30 minutos e, posteriormente, iniciaremos a segunda etapa dos nossos trabalhos com a exposição do professor Dr. Sérgio Gandolfi e outros membros aqui inscritos.